Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Cardoso e você está no meu canal Blá 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 e uma xícara de chá. E hoje é a nossa segunda parte do vídeo sobre a minha infância, né? Nós já começamos falando um pouquinho sobre o meu nascimento e agora chegou a parte da minha infância. Ontem eu parei na parte que minha mãe teve que escolher entre cuidar de mim e trabalhar registrado. E ela optou, como toda mãe, eu acredito, né, que faria a mesma coisa, em cuidar. E aí eu fui crescendo. Até que chegou um momento que eu tava na minha fase de estudar, na minha fase de ir pra escola, né? E eu sempre assim, mesmo ainda nova, ainda muito criança, eu tinha dentro da minha cabeça duas coisas, duas vontades, né? Dois objetivos. Primeiro, que eu precisava dar muito orgulho para minha mãe, por tudo que ela já tinha passado comigo. Eu falo comigo, mas nós somos em 5 irmãos, então por tudo que ela já tinha passado com a gente. E eu também tinha na minha mente que eu queria ser alguém na vida, então eu precisava estudar para poder dar orgulho para ela, né? E aí, nessa minha fase de estudo, eu me lembro que era bem difícil, assim. Tinha uniforme para comprar, tinha sapato para comprar. E imagina você com 5 filhos, né? Eu acredito que você que tá me assistindo, 90% do público que vai assistir esse vídeo, se não 99%, tem um filho. E sabe a dificuldade que é para você cuidar de um filho? Imagina você cuidar de 5 filhos, né? Então, como a história é sobre a minha vida, eu não vou focar muito nos meus irmãos, mas por alguns momentos, né, é necessário falar um pouco da família completa. Tudo bem. Então, eu sempre me dedicava aos estudos e quando a dificuldade batia a minha porta, ainda criança, eu sempre gostei muito de olhar para o céu. Né? Quando eu olhava para o céu, eu via a imensidão do céu, a cor do céu. Isso me confortava o coração e mesmo no meu pensamento, no meu coraçãozinho de criança, eu sempre falava para Deus: eu sei que o Senhor está aí em algum lugar, sabe? Eu tinha certeza de que tinha um ser maior olhando por tudo aquilo que a gente estava passando, que aquilo talvez duraria um tempo, eu não sabia ainda dizer quanto tempo, mas eu saberia que ia acabar. E isso era o que me fortalecia, porque eu via toda a dificuldade da minha mãe, eu via todo o esforço dela em cuidar e muitas vezes querer fazer uma coisa e não poder fazer. E passou-se os anos, né? E aí eu já estava na fase de um pouco mais de 6 anos de idade. Eu fui seguindo como qualquer criança, mesmo com as minhas limitações, eu nunca me deixei abater por isso. E a minha mãe começou a namorar. Meu Deus. Só que uma coisa muito engraçada foi que eu e minha irmã, a gente ficou feliz com aquilo. Porque como eu disse anteriormente, o meu pai biológico, ele tinha a família dele, né? E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que eu vou relatar por vários momentos a figura do meu pai biológico. Eu digo que eu sou sortuda porque eu tenho dois pais, né? Eu tenho um pai que me gerou, que é meu pai de sangue, e um pai que me criou, que é o meu pai de coração, que é o meu padrasto, que mora com a minha mãe, enfim. Então, por vários momentos, para não ficar confuso para quem vai ouvir a história, eu sempre vou me relatar como o pai biológico e o meu padrasto, para vocês entenderem, tá? Mas o meu pai ter outra família, eu tenho uma irmã de outro pai, isso não é problema para mim, eu amo eles da mesma maneira. E o carinho não muda, o respeito não muda. A única coisa que muda é que eu sou privilegiada, né? Eu tenho dois paizinhos. Então, minha mãe começou a namorar. E, né? Muito legal. Eu e minha irmã, a gente adorou a ideia. Porque, como qualquer criança, eu acho que não entendendo que nem toda família dá certo o pai e a mãe, né? Em alguns momentos, chega uma hora que não dá certo, mas existe a separação. Mas naquele tempo,
eu e minha irmã, a gente não entendia dessa maneira. Então, quando minha mãe encontrou um companheiro, isso foi legal pra gente. Porque a gente via uma figura de pai, é como se a nossa família tivesse completa. Então, a gente ficou super feliz. Ai, meu Deus. E aí, tudo deu certo. Aparentemente, tudo deu certo. A gente era uma família completa, uma família comum, uma família feliz até, né? E o que aconteceu? Passou-se o tempo e esse namorado da minha mãe, eles decidiram morar junto. E aí ela namorou pouco tempo e eles já moraram junto. Eu e minha irmã teve outra brilhante ideia. Nós decidimos chamar o meu padrasto de pai. Coitado dele. Gente, vocês não têm noção do que a gente fazia. Era 2 monstrinhos dentro de casa. Mesmo tendo dificuldade, a gente sempre achava um jeito de bagunçar, sabe? De aprontar, de fazer traquinagem de criança. E aí, eu imagino assim. Imagina você arrumar uma namorada. E essa namorada já ter 2 pestinhas. E de repente, essas 2 crianças começam a chamar você de pai. Eu acho que ele teve vontade de ir embora. Mas ele não foi. E aí ele continuou lá. E a gente foi batalhando pra as coisas ir melhorando. E é engraçado porque quando você é sozinha, com 2 crianças, você tem 2 crianças que dependem de você e você é o único provedor. Mas no caso dessa situação, não. Eram 2 provedores e 2 crianças. Então, aparentemente, a situação era para ter melhorado. Piorou. Piorou tudo. E aí a gente começou a passar necessidade. É lógico, gente, que a minha história ela é muito grande. Então eu preciso resumir ela para você. E eu não quero que você veja só as partes trágicas, não. O meu intuito com esse episódio, Karina 30 Dias, é mostrar para você um pouco da minha história, um pouco da realidade que eu passei e que você se identifique também, porque eu acredito que pelo menos um dos meus testemunhos ou um episódio da minha história é igual ao seu, né? E você vai ver que no final tudo deu certo. Piorou tudo, começamos a passar necessidade, né? E aí vai ter gente que vai perguntar assim, Karina, onde seu pai estava nessa situação toda? Como eu disse antes, cada um tinha a sua família, cada um tinha o seu cantinho. Ele morava na mesma cidade, nós morávamos próximos até, e todo final de ano a gente passava o ano com ele. Então, minha mãe nunca foi de misturar muito as coisas, cada um tinha a sua vida e tava tudo certo, sem problema, tá? Antes que haja algum comentário, a gente já vai esclarecendo um pouco. Beleza. E quando as coisas começaram a apertar, o que o meu padrasto mais a minha mãe decidiram? Vamos morar com a avó, né? Com a mãe da minha mãe, com a minha avó materna. Por quê? Porque lá a gente não pagaria aluguel e, teoricamente, as coisas seriam melhores. Não. Aí que deu ruim. Por quê? A minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito receptiva. Ela sempre recebeu muita gente na casa dela. E mesmo que ela não tivesse condições de alimentar todo mundo que chegava, porque a minha avó, ela era uma pessoa assim. Ah, fulano, vem aqui, é um cafezinho. E às vezes o cafezinho que ela tinha era só uma xícara de café. Mas ela fazia com que todo mundo que chegasse tomasse um golinho. E aí a dificuldade foi chegando. A dificuldade foi chegando e a gente já tava crescidas, né? Um pouco, eu e minha irmã. E nessa época, eu tava com mais ou menos uns 10 anos. Eu acredito, 9 para 10 anos. Aquilo doía em mim. Às vezes eu falava assim, eu queria comer tal coisa. Vamos supor, eu queria comer uma fruta. E não tinha fruta para comer. Mal a gente tinha o pão pro café. E o que eu fiz? A minha avó, ela morava num lugar que eu acho que era aos domingos, eu não me recordo. Tinha feira livre.
Gente, Deus é tão tremendo. Deus dá livramento pra gente às vezes. E é nessa feira, eu passava às vezes pra ir pra algum lugar e eu via que no final da feira sobrava muita folhagem, sobrava muita verdura, muito legumes era desperdiçado que caía no chão e o povo não usava, não pegava de volta, tal. Eu tive a brilhante ideia de ir nessa feira. Eu não tinha R$ 1 e eu disse pra minha mãe, eu vou ali. E era bem pertinho mesmo da minha casa e eu fui. Quando chegou lá, eu lembro que eu vi um moço, que ele era da barraca de legumes. E aí eu falei assim pra ele, moço, eu queria te perguntar uma coisa, só que, gente, criança é cara de pau. E aí ele perguntou assim, o que você quer me perguntar? Eu falei pra ele, olha, eu tenho uns coelhos na minha casa, você não quer me dar essas folhas aí de repolho, de couve-flor, esses pedacinhos de tomate? Na verdade não era nem pedacinho, era uns tomate inteiro, que caía do cesto na hora deles abastecerem a banca, e eles não estavam nem aí. O que ele fez? Ele foi falando de banca em banca o que eu disse pra ele. E aí uma mulher pegou um saco transparente, desses sacos plásticos de colocar lixo, transparente, e foram colocando. Cada banca colocava uma coisa. Só que ele começou a falar pra banca de fruta, então colocaram banana, colocaram pera, colocaram uva, maçã, foram colocando um monte de fruta, um monte de coisas que não eram nem velhas, assim, que tinham caído, eles colocaram o que tinha ali, eles foram colocando e cada um foi dando uma coisa, até pastel, caldo de cana me deram. Por que eu falo que Deus é muito lindo? Porque o meu pai biológico era assim, a minha avó morava no começo da feira e o meu pai biológico no final da feira. Então, nesse espaço aqui, era um risco que eu tava correndo, porque minha mãe não sabia onde eu tava, nem o que eu tava fazendo. E o meu pai, ele não tinha noção do que tava acontecendo. Então, imagina que se ele passasse ali no local, ele ia ficar sem entender nada. Mas, como criança, eu também era muito esperta. Então, eu pensei assim, se o meu pai aparecer e questionar onde tá sua mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falo que tô pegando verdura pros bichos lá da minha avó. Que nem ela tinha, nem bicho ela tinha. Mas tudo bem. E aí, eu peguei aquele saco. Gente, pelo amor de Deus, eu era criança. Eu não tinha força pra levantar aquele saco e carregar. Então, o que eu pensei? Eu vou arrastar. Porque eu preciso levar pra casa o que eu ganhei. E eu fiquei toda feliz, como uma criança que tinha ganhado o melhor presente do mundo. Eu arrastei aquele saco com toda a minha força. Quando chegou na minha casa, a banana virou um purê de banana. A maçã, um purê de maçã, um suco de maçã. E assim foi. E aí minha mãe ficou... Eu acho que ela ficou horrorizada. Ela falou, onde essa menina foi? E eu fiquei toda feliz. Gente, o sorriso no meu rosto, ele era assim, explícito. E eu falei assim, mãe, não tem verdura? Agora tem. Não tinha limão pra temperar o alface? Agora tem. E ali eu comecei a fazer isso toda semana. Então, na cabeça dos feirantes, aquilo era pros bichinhos, pros coelhos, que na verdade era a minha família, né? Eu tenho muito orgulho de estar contando isso. Por quê? Porque isso fez eu crescer como ser humano, fez eu valorizar cada coisa que passou pela minha mão e que passa pela minha mão, fez eu ter empatia pelo outro e fez eu ser mais humana também. Então eu agradeço muito a Deus por eu ter passado por cada coisa que eu passei. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado uma pessoa muito boa no caminho da minha mãe. Porque eu acredito que ele apareceu no momento que a gente mais precisou, no momento que a gente mais estava fragilizada, né? Porque não é fácil, queridos, para uma mulher cuidar de 5 filhos, não é fácil. Na época, a minha mãe tinha 4, o 5º veio depois. Então, não era fácil cuidar de 4 filhos. E aí eu fui para casa com aquele monte de verdura e toda semana eu fazia isso. E esse era o sustento da minha família, até que as coisas foram apertando a tal ponto que o meu padrasto disse para minha mãe, olha,
não dá mais pra gente ficar aqui. Vamos mudar de cidade. Eu conheço uma cidade, né, no interior de São Paulo, chama Assis, a cidade, que há um tempo atrás meu padrasto vivia naquela cidade, ele conhecia gente naquela cidade. E aí, minha mãe, nessa altura da história, ela já estava grávida. E decidimos, então, ir para essa cidade. E aí, se você ficou curioso para saber como é que foi a minha experiência, a minha aventura, né, como criança, porque eu ainda deveria ter uns 11 anos, na cidade de Assis, fica comigo no próximo vídeo, no meu 3º dia no Carina Todo Dia para você. E acompanha, tá bom? Um beijo, fica com Deus, deixe seu like, curte, compartilha, me ajuda a levar a palavra de Deus para todo mundo que ainda precisa. E até o próximo vídeo. Tchau!